Quero saudar a todos mais um dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Hoje vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43, que está escrito assim: um dos criminosos crucificado o insultava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este justo nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, fechando os 7 dias, no decorrer da semana, a gente sempre falou de um cordeiro no Antigo Testamento, substituindo o homem pecador que era para ser morto, simbolizando Jesus Cristo. E nesse texto, podemos chamar de os irmãos da cruz. Você é irmão de quem? Do da direita ou do da esquerda? Como está escrito em Romanos 11:32, que a Escritura, a Bíblia Sagrada, encerrou todos debaixo da desobediência, da maldição, para usar de misericórdia para com todos. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, e por meio de um homem entrou o pecado, e não só o pecado, mas em consequência disso a morte. E a morte passou a todos os homens, porque caídos, destituídos estão da glória de Deus. Nascidos de homem e mulher, descendentes de Adão e Eva, todos somos pecadores. Então a Escritura encerrou todos debaixo de maldição para usar de misericórdia para com todos. Umas coisas você não tem direito de escolher. Por exemplo, você não escolhe seu pai e sua mãe. Você não escolhe em que país ou cidade você vai nascer, ou você nasceu. Porque são coisas que não dependem da nossa escolha. Mas servir a Deus, ou direito de escolha, você e eu temos. E os irmãos da cruz. Você vê que no meio está Jesus, sem nenhum pecado, nasceu, viveu santo. E, como diz Isaías, que na sua boca nunca achou dolo, mentira ou engano. E quando ele pega aquela cruz, desde o dia que Adão pecou até o último ser humano, que ainda vai nascer, que ainda vai perder a inocência, que vai pecar, ele levou sobre si. Pegou os pecados todos da humanidade e colocou naquela cruz. E do lado direito e da esquerda, 2 malfeitores, ou criminosos, na qual nós intitulamos irmãos da cruz. Ou seja, todo mundo, tanto o bom cidadão como o mau cidadão, todos estamos no mesmo barco. A gente acreditando ou não, a única certeza, a única realidade que nós temos, embora a gente não lute para que isso aconteça, nós temos a morte, a nossa espera, não sabemos o dia nem a hora, mas de um jeito ou de outro, um dia a gente vai deixar de existir nessa terra. Então, os irmãos da cruz, o da esquerda é assim, independente da circunstância ou da situação, faz tudo errado, vem a proposta, vem a tentação, a pessoa cede,
Aí quando não sai do jeito que planeja, aí começa a colocar a culpa em Deus. Você conhece alguém assim? Então esses são os irmãos da cruz do lado da esquerda. Não aqui defendendo o partido político. Então assim, o ser humano faz as escolhas erradas, quando vê as consequências, aí reclama, quer colocar a culpa num, no outro, coloca a culpa no próprio Deus. E como Pilatos lança a proposta para a multidão, vocês escolhem Jesus, considerado rei dos judeus, ou Barrabás? E a turma sempre escolhe Barrabás. Sempre, sempre. Aí quando vê as consequências daquilo que ele plantou, a colheita, aí quer colocar a culpa em Deus. E agora os irmãos da direita olha e diz, você não teme a Deus? Estando na mesma condição, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse justo nenhum mal fez. E ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, isso é o Evangelho. Mostrar nossa chaga, mostrar nossa culpa, mostrar os nossos erros como um espelho e reconhecer que não podemos nos salvar sozinhos. E o Evangelho mostra não só a nossa doença, mas mostra também a nossa cura, a nossa redenção, que é Jesus. Então, o irmão da direita, ele diz, hoje, lembra de mim quando entrares no teu reino. Isso é o Evangelho. Olhar, ver os erros e não colocar a culpa em ninguém. E como o filho pode dizer, pequei contra o céu e contra ti, pois já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é o Evangelho. Não colocar a culpa em ninguém. Assumir a culpa, a responsabilidade para si. Porque na hora de fazer, não pedir o conselho de ninguém. Na hora de escolher, não pedir o conselho de ninguém. Então, porque na hora de responder, de chamar a responsabilidade, não assume, assim como foi para fazer. Então, assuma também na colheita. Então, como todos estão debaixo de maldição, como está escrito, que o homem pecou. E Deus nunca foi pego de surpresa. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim, e todos os que habitam sobre a terra adoraram este cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Aqui falando do anticristo que ainda vai surgir, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida vão receber não só o carimbo, mas também adorar a sua imagem, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Adão ser criado, o Cristo, ele já foi crucificado na eternidade para que a humanidade pudesse existir depois da queda. Então, eu e você temos a oportunidade da escolha, do arrependimento, da conversão, de mudança de vida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, do mundo inteiro. Mas como a turma sempre escolhe Barrabás, então o Evangelho, as boas novas, dizendo que ninguém merece, vem para todo aquele que acredita e que se entrega a Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer salvar a sua alma. Busque Ele enquanto se pode achar. Jesus te ama. Deus te abençoe. Amém. E graças.